Olá, meus amados, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Deus vai falar, vai revelar, vai encher teu coração. O Espírito do Senhor vai nos direcionar para aquilo que nós escrevemos. A cruz de Cristo, o centro da redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O texto base diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Sabe, meus amados, como nós lemos que a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. Eu rogo a Deus pela tua vida, que te fortaleça, que te encha, que te dê graça, que te sustente, que seja contigo, que avive a tua alma, as brasas do altar do teu coração esteja sempre acesa, o Espírito do Senhor na tua vida. Sabe? Porque a palavra, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, meus amigos. Poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a uma igreja dividida, a igreja de Coríntios, dividida, fascinada por status, retórica, sabedoria humana. E ele aponta que a verdadeira identidade cristã não está em líderes, mas na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. A cruz é o paradoxo, meus amados. É loucura para alguns, mas é poder de Deus para outros. Você entende isso? Você entende? Paulo responde às divisões. A ênfase em Coríntios. Eles queriam oratória, eles queriam status, eles queriam sabedoria humana. E Paulo, ele reafirma que o conteúdo que lhe foi confiado foi o anúncio da cruz. É deliberadamente paradoxal aos olhos do mundo querer abraçar a cruz. Judeus buscando sinais, gregos buscando sabedoria. O crucificado é escândalo, é loucura. Porém, para os que crerem, meus amados, é a manifestação eficaz da ação salvadora de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, meus amigos. Para o mundo antigo, a cruz era sinal de vergonha e de maldição. Para os judeus, um escândalo. Para os gregos, loucura. Mas para nós que cremos, a cruz é o poder de Deus e salvação, amados. E salvação, 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Amém. Um homem endividado no banco, ele descobre que alguém pagou a sua dívida. E ele pergunta: quem fez isso por mim? Assim é a cruz. Tínhamos uma dívida impagável diante de Deus e Cristo a quitou com seu sangue. Aleluia. Isso é evangelho, queridos. Isso é evangelho. Isso é salvação. A cruz, que no mundo antigo era símbolo de vergonha, de humilhação, de maldição, tornou-se em Cristo o maior sinal de amor, poder e redenção. Aleluia. Oh, Cristo maravilhoso é este nosso.
Lembra daquele corinho? Que Deus maravilhoso é esse nosso. Como afirma John Stott. John Stott, ele disse: antes de podermos começar a ver a cruz como algo feito por nós, temos de vê-la como algo feito por nós. Você entende? Antes de podermos começar a ver a cruz como algo feito por nós, devemos vê-la como algo feito por nós. Amém? Na cruz, meus amados, converge a justiça do amor de Deus. Oh, glória! Aleluia! Pois é, na cruz converge a justiça e o amor de Deus. Salmo 85:10. Nela vemos a profundidade do pecado humano, do meu pecado, do teu pecado, do nosso pecado. Lá também vemos a grandiosa graça divina redimindo esses pecados. Amém? A cruz revela a profundidade do pecado humano, meus amigos, meus amados. Romanos 3:23, Isaías 53:3-6. Revela a profundidade do pecado humano. O termo grego amartia é errar o alvo. Descreve a nossa condição de afastamento de Deus, meus amados. Isaías descreve o servo sofredor que levou sobre si as nossas iniquidades. Você entende? As nossas perversidades, as nossas distorção moral, o nosso pecado, as nossas ingratidões. Entende? É isso. A cruz mostra que o pecado não pode ser ignorado ou tratado superficialmente. Ele exige juízo. Juízo. Aleluia. Sabe, reconhecer a cruz é admitir que não podemos salvar a nós mesmos. Nossa religiosidade, obras ou filosofias não resolvem o problema do pecado, meus amados. Não resolve. Em Cristo, Deus não apenas perdoa, Ele satisfaz a própria justiça. Paulo usa a expressão grega hilasterion, ou seja, propriação, isto é, Cristo. Cristo como sacrifício que aplaca a ira divina. Aleluia. Sabe? Na cruz, vemos o amor divino expresso como ágape. Um amor incondicional que entrega pelo outro, sabe? A doação um pelo outro. Leon Morris, ele destaca que a cruz, ao mesmo tempo, é demonstração de justiça e revelação de amor. É uma tensão resolvida do Calvário. A cruz nos chama a viver, queridos, agradecidos, não em medo, não em medo, mas em amor. O cristão deve responder com a obediência e adoração a Deus, que amor primeiro a Ele e amor até o fim. Aleluia. Sabe que a cruz revela? A cruz revela a vitória de Cristo. Paulo declara que Cristo riscou a cédula, sabe? Registro de dívida, esta cédula. É, registro de dívida. Que era contra nós. Ele despojou os principais e potestados, sabe? As potestades, triunfando sobre ela na cruz. Você entende isso?
O aparente fracasso da cruz tornou-se a maior vitória da história humana. Cristo Jesus. F.F. Bruce, ele disse: observe que a cruz é a proclamação e que as forças espirituais foram expostas, publicamente expostas e derrotadas. Aleluia. Aquela velha ilustração de Martim Lutero, que teve um sonho e que o inimigo chegou adiante dele apresentando uma longa lista de pecados. Uma grande lista. Ele disse: é verdade. Essa lista, tudo que está escrito aí é verdade. Mas escreve aí: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Assim é a cruz: cancela a dívida, cobre a culpa e proclama a vitória. Aleluia. Agora, uma história real, triste, real e espetacular, mesmo sendo triste. Hudson Taylor e a cruz. Quem era Carlos? Quem era Carlos? Hudson Taylor. Hudson Taylor, 1832 nasceu, 1905 ele faleceu. Missionário prisioneiro na China, enfrentou perseguições, doenças e grandes perdas pessoais. Certa vez, o amigo lhe perguntou, aspas, como você consegue continuar diante de tantas lutas e sofrimentos, meus amigos? Preso numa prisão chinesa, separado da família, não lhe dava o que comer, ele vivia... Pesquisa lá que você vai ver o que é sofrimento. Mas Taylor disse, não olho para as circunstâncias, eu olho para a cruz de Cristo. Se ele entregou tudo por mim, o mínimo que posso fazer é entregar tudo para ele. Taylor. A cruz era o segredo de sua perseverança, meus amigos. Taylor entendia que ali estava a fonte da força, da vitória, da esperança. Assim como Hudson Taylor, cada cristão é chamado a viver à sombra da cruz. Amém? Encontrando nela motivação para seguir firme, mesmo em meio aos sofrimentos. Está disposto a isto? Essa ilustração histórica mostra que a cruz não é só doutrina, mas poder prático para transformar vidas, meus amigos. Sabe, a cruz é o coração do Evangelho. Diga para você, a cruz é o coração do Evangelho. Revela o pecado humano, manifesta a justiça e o amor de Deus, proclama a vitória de Cristo. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça e o amor de Deus. Entende isso? No madeiro, Jesus expiou nossos pecados, triunfou sobre Satanás e nos reconciliou com o Pai. Aleluia, aleluia. Hoje a pergunta é, o que a cruz significa para você? Um símbolo vazio ou poder transformador de Deus? Sabe, queridos, portanto, o convite da cruz não é apenas a contemplação, mas a transformação. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Entregue hoje mesmo, a sombra da cruz, a Jesus como Salvador da tua vida. E Ele transformará, libertará, salvará a tua vida de todos os males. Amém e amém. Graça e paz a todos. Deus o abençoe ricamente.